E agora a gente volta a falar da questão da volta às aulas, né? Embolei aqui, da volta às aulas, porque é um tema polêmico, várias participações aqui, que a gente sempre fala, né? Muitas opiniões divergentes aí, a galera dividida, a gente tem que debater o tema mesmo para encontrar esse melhor caminho. E a gente vai colocar nessa conversa aqui agora a Zuleika Reis Ávila, que é presidente do Sindicato das Escolas Particulares de Minas Gerais, o SINEP-MG, já está na ponta da linha com a gente. Bom dia para você, Zuleika. Bom dia, Carol. Bom dia, João. Bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia aos ouvintes da 98. Mais uma vez aqui com vocês, né? Mais uma vez, um prazer recebê-la aqui no Central 98. Conta pra gente como é que vocês receberam, então, essa informação ontem passada pela Prefeitura, né? O prefeito Alexandre Calil falando aí que não tem uma data, ainda não tem essa perspectiva de retorno às aulas, porque a gente está num momento aí da pandemia que os indicadores não permitem que as crianças, né, os estudantes voltem para as salas de aula aí presencialmente. Como é que o SINEP-MG recebeu essa informação? Primeiro que nós ficamos ansiosos por ouvir o pronunciamento do prefeito, porque nós achávamos que teríamos alguma informação diferente do que ele passou, né? E praticamente o que ele passou nós já sabíamos, então, e nada alterou, porque a questão nossa, a princípio, a gente achou que pelo menos sobre a suspensão dos alvarás, ele pelo menos tocaria nesse assunto. E nem sobre os alvarás, ele disse que foi uma ação prática, que nós achamos um desrespeito dessa ação prática. Né? Não existe ação prática na área da educação para nós, porque a educação é, dentre os serviços prestados, o único, até agora, que vem seguindo todas as orientações, tanto do Estado como do município. E até hoje nós não fomos chamados e nem atendidos pelo município. Nós tivemos uma conversa com o prefeito apenas, onde ele mesmo admitiu a necessidade da abertura das creches em função da flexibilização do comércio naquela época, né? Então, assim, a escola é a única que tem o sindicato dado toda a orientação para que a gente primeiro veja os números com relação à saúde. As escolas não abrirão enquanto a saúde não permitir, mas eu não vi propósito algum ontem no pronunciamento do prefeito, porque ele não disse nada do que a gente já não sabia, a não ser que não tem prazo para retorno. E isso o próprio governo já tinha dito quando a pandemia começou, em 18 de março. Zuleika, bom dia. Sobre a suspensão dos alvarás, na última semana o SINEP procurou a Câmara Municipal para tratar sobre esse assunto e eu queria saber se já teve algum andamento sobre essa situação, se vocês já estão tomando outras medidas e se as escolas, algum serviço das escolas está sendo prejudicado com essa suspensão. O alvará, João, ele é o instrumento que faz com que a escola possa abrir ou não, né? Então, o alvará, muitas pessoas precisam do alvará para algumas questões até de final de ano. Tem algumas escolas que estão renovando alvarás, precisam do próprio alvará para poder ser renovado. Tem algumas escolas que utilizam prédios que são alugados, que precisa de alvará de funcionamento para renovar para o ano seguinte. Então, o alvará é o instrumento que a escola tem para funcionar, né? Então, quando o prefeito fala que essa foi uma atitude prática, a gente fica assim, surpreso com uma atitude tão prática, que é um direito da escola ter o alvará, porque o alvará só é tirado quando existe uma fiscalização, e nessa fiscalização existe algum item dentro do funcionamento de uma escola que não está dentro da regra que a escola tem que cumprir. Então, para isso existe uma fiscalização. Quer dizer, suspender os alvarás de todas as escolas só por uma ordem prática, para que ninguém tenha demanda judicial. Nós tivemos lá na Assembleia, fomos atendidos pela Nelly, né, que é a presidente da Câmara Municipal. Ela já nos encaminhou para um encontro presencial que será amanhã, lá no Ministério Público, e o Ministério Público vai avaliar, né, a questão jurídica dessa questão dessa suspensão de contrato
indiscriminadamente, sem nenhum motivo aparente, porque as escolas continuam fechadas, e a gente gostaria de saber o porquê. Se for por demanda jurídica, não existirá demandas jurídicas pelo sindicato, nós seguiremos as determinações da saúde. Desde o princípio da pandemia, que o sindicato tem falado isso, nós não vamos abrir escola se o poder público ligado à saúde, ao Comitê da Saúde, não disser que podemos abrir. Nenhuma escola é irresponsável para abrir sem condições necessárias para atender e com aval da saúde. Então, a gente não entende isso. Talvez seja porque está tendo esse problema com a escola militar, né? Pode ser por isso. Inclusive, ele exemplifica dessa forma, né? Que para não haver muitas questões judiciais para abertura de escola. A gente sabe que o Supremo Tribunal Federal, em abril, já determinou que os prefeitos têm total autonomia, só eles têm autonomia para a abertura das escolas. E nós estamos aguardando essa abertura dentro dos padrões da saúde. Zuleika, primeiro me solidarizar com as escolas particulares que tiveram seus alvarás suspensos, porque não concordo e nunca concordarei com atitudes autocráticas tomadas dessa maneira. Segundo, a Secretaria de Educação me informou ontem, depois de eu ter questionado sobre os protocolos de reabertura das escolas em Belo Horizonte, me informou que já existem tais protocolos, que eles já estão todos formulados e que assim que não houver mais o risco epidemiológico, os protocolos serão comunicados. O Sinep foi convidado para discutir esses protocolos com a Secretaria Municipal de Educação? Em nenhum momento, Paulo, em nenhum momento. Nós, insistentemente, quando o prefeito fala que está aberto a receber, em nenhum momento. O sindicato, através de vereador, já tentou, nós tivemos uma reunião com o prefeito, mas a reunião com o prefeito não surtiu nenhum tipo de efeito, né, prático e norteado com ações concretas que possam balizar as escolas para que elas possam se organizar e abrir. Então, assim, eu fico pensando assim, nós estamos caminhando para 7 meses. 7 meses. Nós temos protocolos no mundo. Não é possível que não exista um protocolo para que as escolas possam ter conhecimento desse protocolo, inclusive saber que se os protocolos que nós, do Sinep, fizemos uma parceria com a AMECI, né, que é a Associação Mineira de Epidemiologia e Infecções, que tem 180 profissionais ligados à área da saúde, nós fizemos essa parceria. As escolas estavam tão aflitas com relação a esses protocolos que não apareceram até hoje, que o sindicato tentando colaborar, nós nem chamamos esses protocolos de protocolos, porque não nos cabe dar protocolos, nós somos da área da educação, nós somos da área da saúde. Mas nós demos a toda a parte, né, de recomendação sanitária, pedagógica e jurídica para que as escolas tivessem um pouco mais de tranquilidade. Né? O que me deixa triste, sabe, Paulo, e também obrigada aí pela solidariedade, que realmente o que as escolas estão precisando nesse momento é de solidariedade. É o problema do fechamento das escolas, que vocês têm visto aí, né? Escolas como de 116 anos encerrando as atividades, escolas que são históricas em Belo Horizonte, e a gente não tem oportunidade de falar sobre a condição e qual o impacto que isso vai causar. Da outra entrevista que eu estive aqui, eu disse a vocês, nós estamos na pesquisa 30,1% já de cancelamento, quer dizer, pais que procurarão a rede municipal porque não voltarão para a rede particular, né? Quer dizer, nós já estamos indicando que haverá um colapso na rede pública. Como essas crianças vão estudar? Aonde a educação é prioritária nesse contexto? Então, assim, a gente, realmente, eu estou muito cansada, sabe? Muito desgastada dessas questões, porque a gente tem trabalhado demais, né? São 7 meses de trabalho contínuo, ininterrupto, 24 horas por dia.
sempre tentando ajudar as escolas, e as escolas fechando, principalmente as escolas pequenas. Então, assim, é um desgaste muito grande, né? Então, a gente fica perguntando assim, se o próprio prefeito diz que não existe questões políticas, que não pode politizar essa questão, por que BH ficou fora do Minas Consciente? Onde estava tendo um comitê estadual. A capital ficou fora. Isso não é politizar? Quando o prefeito cita uma pesquisa, que ele nem citou a fonte, que tem mais de 70% de pais que não querem retornar às escolas, ele não está politizando? Isso, para mim, é politizar. Usar dados de uma pesquisa pública, onde não foi dito nem qual foi a fonte, isso é politizar. Então, assim, o sindicato não vai politizar, o sindicato vai respeitar as normas, mas o sindicato se sente em nome de todas as escolas, que ontem foi assim, foi um balde de água fria que jogaram nas escolas, que nós esperávamos um pronunciamento mais efetivo, mais direcionador, mais orientador, como uma pessoa que é o líder do município. E a gente ficou muito decepcionado, nós todos ficamos muito decepcionados, né? Porque não houve nenhum direcionamento, né? E quando a gente viu a composição da mesa, né, pessoas ligadas à área da educação, a gente achou que talvez naquele momento pudesse falar um pouco da nossa educação, né? Como a gente tem trabalhado e como tem sido sofrido para as escolas, para os professores, para as famílias, essa indecisão, né? Então, assim, nós vamos saber agora sobre essa questão da suspensão junto ao Ministério Público para buscar uma solução também. Tá aí o Central 98 conversando com a presidente do Sindicato das Escolas Particulares de Minas Gerais, o Sinep-MG, Zuleika Reis Ávilas. Zuleika, mais uma vez, muito obrigada por bater esse papo com a gente aqui no Central 98, trazendo, então, o posicionamento de vocês aí sobre esse tema que a gente vai sempre estar discutindo aqui. Então, sempre portas abertas para vocês aqui no Central. Obrigada, Carol. Obrigada, Paulo. Obrigada, João. Obrigada a todos os ouvintes da 98. A gente agradece e ótimo dia.